Olá, seja bem-vindo ao canal Quero Comprar, o nosso canal de tecnologia e inovação. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o robô aspirador modelo G7 da Liectros. Aqui no canal Quero Comprar você vai encontrar vários vídeos deste modelo, desde a abertura de caixa até as funções, o que eu achei desse robô após o uso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aplicativo. Eu quero mostrar para vocês aí as funções do aplicativo deste modelo. Então eu vou colocar aqui a tela para gravar, vamos lá, prontinho. Bom, vamos entrar aqui então no aplicativo Tuya e acionar a opção do modelo G7. Bom, a primeira coisa que eu achei interessante neste robô aspirador é a tecnologia do sistema laser dele. Por quê? Porque nem todos os robôs têm um mapeamento tão bem definido quanto este modelo. E isso é devido a quê? O sistema do laser que fica aqui nessa parte superior, vou mostrar aqui para vocês, ó. Todos os robôs, a maioria dos robôs, né, que tem aqui essa parte superior aqui, é onde fica o sistema laser, que gira em alta velocidade e ele vai emitir aqui o laser, né, que não é visível ao olho humano, e ele consegue aí fazer o mapeamento da sua casa. Então é como se fosse o olho do robô. Só que o que acontece? Nem todos os robôs aspiradores possuem lasers de alta tecnologia ou de modelos mais avançados. E este modelo da Liectros a gente já encontra isso, por isso que a gente tem uma definição do mapa com muita precisão. Além disso, o sistema também permite a opção do aplicativo aqui com cores, é um aplicativo colorido com vários recursos. Então isso me chamou a atenção num primeiro momento em relação aos outros modelos de robôs que eu já testei. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as funções. Do lado esquerdo eu tenho a primeira função, que é a função doca. Quando você aperta esse botão, voltando ao carregamento, o robô ele vai voltar para a base de carregamento para poder fazer o carregamento da bateria. Depois nós temos o botão começar, que quando você clica nele, iniciando a limpeza, pausar. O robô ele vai iniciar a limpeza completa da sua casa. Temos também a opção aqui de sucção, que você tem vários modos de sucção. O modo econômico, o modo padrão, o modo turbo e o modo máximo. Então nós temos 4 níveis de potência de aspiração neste modelo, que também é algo interessante. Alguns modelos possuem apenas 3 funções e tem modelos que você nem consegue alterar a potência, ele trabalha numa potência única. E essa função de alterar as potências é algo muito interessante no meu ponto de vista. Bom, depois nós temos aqui o botão mais. No botão mais você vai estar entrando no menu principal de controle do seu robô aspirador, do modelo G7, que é fabricado pela Liectros. Inclusive, na descrição desse vídeo você vai encontrar aí o link da loja onde eu comprei este modelo de robô aspirador. De repente, se você tiver com a intenção de comprar um modelo, aí embaixo tem o link da loja onde eu comprei o meu. Aqui nessa função do menu, das configurações, você tem a opção agendar, onde você consegue fazer o agendamento de limpeza. Então você consegue programar o horário. Por exemplo, ó, todo dia, às 7 horas da manhã, eu quero que o robô faça, deixa eu colocar aqui 7 horas, pronto. Eu quero que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma limpeza, então eu quero que ele repita. Ele vai repetir que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu quero que toda segunda-feira e toda quinta-feira ele repita essa limpeza. Então ele vai trabalhar dia de segunda e quinta. Qual que é o modo que eu quero que ele faça? Eu quero que ele somente aspira e varre. Eu quero que ele apenas passe pano ou eu quero que ele limpa e passa pano? Eu vou querer tudo. Eu quero que ele faça toda a limpeza completa. Ele vai varrer, aspirar e passar pano. Então eu já estou escolhendo a função completa. A sucção, qual que é o poder de sucção? Eu quero que ele aspire no modo sucção padrão. Tá? Então nós temos aqui todas essas opções, vou voltar aqui, ó, tem a opção econômico, padrão, turbo e máximo. Então eu coloquei na opção padrão. Você vai escolher de acordo com o que você acha ideal na sua casa. Configuração de saída de água. Quanto de água que eu quero que o robô libere nessa limpeza? Então eu quero que ele coloque a liberação de água no máximo. Eu quero que ele passe um pano bem passado com bastante água. Isso você pode controlar também
principalmente se na sua casa tiver piso laminado ou piso de madeira, que são pisos que não podem ir com muita água. Então eu aconselho você colocar na opção baixo ou até mesmo na opção seco, dependendo do tipo de piso que você tem. Mas no meu caso aqui, como é um porcelanato, eu vou colocar a quantidade de água no máximo. A área de limpeza, você pode escolher também quais cômodos você quer que o robô limpe. Então, por exemplo, eu quero que ele limpe nesses dias, na segunda e na quarta-feira, tá? Vou colocar aqui, ó, selecione o quarto. Então eu quero que ele limpe a cozinha e a sala. Então toda segunda-feira eu quero que ele limpe apenas esses dois ambientes. Então você pode selecionar os dois ambientes aqui, que ele vai limpar os dois ambientes. Por exemplo, eu poderia programar para que toda quarta e sexta-feira ele limpasse a casa inteira ou limpasse outros cômodos. Então tem pessoas que gostam, por exemplo, de separar, limpa os quartos num dia, o restante da casa no outro. Enfim, esse modelo de robô ele é muito completo, tá? Então é algo muito interessante, as funções que você encontra nele, que nem sempre você encontra isso em todos os modelos de robôs aspiradores, principalmente essa última que eu mostrei agora. Então, além de você ter colocado essa programação, você ainda pode adicionar aqui e colocar outras, como eu disse. Bom, vamos voltar aqui então para ver as outras funções. Além disso, você tem a função do controle remoto para controlar o robô você mesmo, né? Você consegue direcionar ele para onde você quer. Tem a opção de procurar o robô. Estou aqui. Se de repente o robô ficou em algum lugar da sua casa, você quer procurar ele, você coloca essa opção. Tem a opção para você redefinir o mapa. Se você clicar em redefinir o mapa, você consegue apagar todo o mapa e você vai deletando os mapas, ou você pode salvar o mapa que você tem para manter ele gravado. Então, dentro dessa opção aqui de mapas, de redefinição de mapas, você consegue fazer o controle das duas coisas, tá? Tem aqui um modo de alta potência para carpetes. Então, quando você ativa, quando ele está passando num carpete, ele detecta, ele aumenta a potência do motor para o máximo. Isso é uma função muito interessante também. Aqui tem a função do modo personalizado, que quando você cria toda a personalização da limpeza, quando você ativa essa opção, o robô vai obedecer à sua configuração e não a padrão que ele faz, tá? Limpeza contínua. Então o robô vai estar sempre fazendo a limpeza da sua casa de forma contínua. Quando você interrompe a função de limpeza contínua, ele não vai dar sequência na limpeza. Então, se ele interromper, por exemplo, você interromper ele por algum motivo, na hora que você voltar, ele inicia do começo. Ele não vai dar sequência nessa limpeza, tá? Estação automática. A estação você vai controlar a base autolimpante. Então você tem aqui várias funções. Você tem, por exemplo, a função de sempre que ele voltar para a base, ele nunca fazer a limpeza automática. Você pode, por exemplo, aqui escolher para toda vez que ele voltar para a base, ele fazer a limpeza. Então você vai ter aqui várias configurações, vários tipos de configurações de uso da base autolimpante. Nós temos aqui o histórico da limpeza, onde vai ficar registrado todas as limpezas que foram feitas na sua casa. Então aqui quando você clica, ele vai te dar um relatório, ó. Nesse caso aqui, ele limpou apenas a sala de jantar. Então ele vai falar aqui, ó, que ele limpou 9 metros de área quadrada e ele levou 15 minutos para limpar minha sala de jantar. Então você vai ter todo o histórico de todas as limpezas que o seu robô realizou. Em voz e volume, você vai ter quais funções? Você consegue aumentar ou diminuir, né, a altura com que o robô vai estar falando, o som dele, e você consegue escolher os idiomas. No momento aqui para mim nós temos inglês, chinês, russo e português. Outra coisa muito interessante desse modelo, tem alguns robôs aspiradores, pelo fato de eles serem importados de outros países, que não tem a voz em português, por exemplo. Esse modelo aqui você vai ter a voz em português. Que mais que nós temos aqui? Temos o modo não perturbe. Se você mora em apartamento, quer evitar do robô ficar fazendo barulho, tanto para você quanto para os seus vizinhos, você pode ativar o modo não perturbe e colocar lá, ó, por exemplo, a partir das 22 horas ele vai parar de fazer barulho, não vai ficar falando, tudo que ele puder evitar de barulho ele vai evitar e vai terminar às 8 horas da manhã. Então nesse período o robô ele vai desativar todos os sons e ficar um pouco mais silencioso, para que você possa usar ele até em horários noturnos. Outra opção que nós temos aqui são em relação
aos acessórios, que são os consumíveis. Então ele vai te informar aqui, ó, o meu filtro ainda tem 75% de vida útil, que são 113 horas, a escova lateral. Então ele vai te falar a vida útil de todos os acessórios e quando você vai ter que repor esses acessórios. Mais informações, aqui nós vamos ter as informações de rede, do firmware, todas as informações em relação à parte de conexão do seu dispositivo. Então, dentro dessa opção aqui, da opção mais de configurações, são esses recursos que você vai encontrar no seu aplicativo. Do lado esquerdo da tela, nós temos lá a configuração de saída de água, que você pode definir, já deixar aqui programado o quanto de água que você quer que o robô libere na limpeza molhada. Então nós temos a opção baixo, médio e alto. Aí você vai definir com o que você acha mais interessante, tá? Que mais que nós temos aqui? Nós temos também a função selecionar e ir. Essa função aqui, quando você clica nela, você consegue selecionar no mapa uma área específica para o robô limpar. Então, por exemplo, caiu alguma coisa lá do lado da mesa de jantar, nesse ponto aqui. Quando eu clico e coloco lá para o robô começar, ele vai se direcionar especificamente naquela área onde caiu alguma coisa no chão, vai limpar só aquilo e vai retornar para a base. É uma função muito interessante, essa função aqui chamada selecionar e ir. A outra função é a função por zona. Então você pode criar uma área para o robô limpar uma área específica, pegando apenas um cômodo ou, por exemplo, 2 cômodos. Ele vai limpar só aquele espaço onde você demarcou. Tem a opção por quarto, que você pode selecionar quais ambientes que você quer que ele limpe. Por exemplo, eu quero que ele limpe o quarto número 1, a sala e a cozinha. Então você seleciona os ambientes, os quartos onde você quer que ele limpa. E tem a opção auto, que é a opção que ele vai fazer a limpeza automática. Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos a opção também de editar as áreas, que são as áreas proibidas, as zonas. Então nós temos aqui do lado direito, em vermelho, tá? Essa configuração aqui, ó, que ela vai impedir o robô de acessar essa área que você marcou. Então, por exemplo, tem a área lá do seu pet, onde tem a comida dele, a aguinha, a casinha dele. Você não quer que o robô chegue lá perto. Então você vai colocar essa área aqui. O robô ele vai saber que daquela parte que está demarcada ele não pode chegar lá perto. E nós temos uma outra função, que é a função área proibida na cor azul. Essa área aqui é quando você tem um tapete, por exemplo. Então você demarca o tapete, o robô, quando ele vê, ele estiver passando pano e ele chegar perto dessa área aqui, ele vai saber que ali ele não pode liberar a água ou passar pano, porque tem um tapete ali. Enfim, esse modelo ele é muito completo, ele tem muitas funções, tá? Vamos voltar aqui agora, que nós temos a edição do mapa, que são a edição dos cômodos. Nessa opção, você consegue unir as áreas, unir os cômodos, separar os ambientes, você consegue nomear os cômodos, cada cômodo, que nem o meu tá aqui, ó, sala de jantar, cozinha, corredor, sala, você consegue colocar todos esses nomes aqui. E você tem também a opção do modo personalizado. Esse modo personalizado, você consegue, por exemplo, definir como que o robô vai limpar cada cômodo da sua casa. Por exemplo, sucção. Qual que é a sucção que ele vai usar na sala de jantar? Na sala de jantar, como suja muito, eu quero que ele limpa, por exemplo, com a sucção turbo. A quantidade de água que ele vai jogar, eu quero que ele coloque a configuração de água no máximo, tá? Deixa eu voltar aqui que eu bati a mão, padrão turbo. Então eu quero que ele coloque aqui a quantidade de água no máximo. Então você consegue configurar cada cômodo da sua casa como que ele vai realizar essa limpeza, tá bom? Vamos voltar aqui. Enfim, eu tô passando aqui um pouquinho para vocês sobre deixa eu desativar aqui a função gravar. Eu tô passando aqui para vocês um pouquinho sobre essas funções do aplicativo do modelo do robô aspirador da Liectrius, do modelo G7. Ele é um dos mais completos que eu já testei aqui no canal. Ele tem muitas funções. A Liectrius ela sempre trouxe muita tecnologia e inovação para os robôs aspiradores. E o que eu acho mais interessante nessa marca é que ela tem muita tecnologia, muita inovação por um preço muito legal aqui no Brasil.
E hoje a gente consegue encontrar a loja oficial aqui no Brasil, porque, por exemplo, quando eu comprei o primeiro robô dessa marca, não tinha para comprar aqui no Brasil de forma oficial. Então eu importei o produto de outro país, aí veio o produto, passou pela Receita Federal, houve a tarifação, você faz o pagamento da tarifa para o robô chegar aqui. Então o primeiro modelo que eu comprei dessa marca, porque eu achei muito interessante, eu gostava muito da marca, era importado. Hoje você não tem mais a necessidade de comprar importado, porque a própria fábrica, ela abriu aqui no Brasil uma loja oficial e vende esse produto hoje de forma oficial no Brasil. Então você pode comprar o produto aqui, ele vai vir com nota fiscal, selo do Inmetro, selo da Anatel, você tem garantia. Então é um modelo assim que eu particularmente acho muito interessante para nós, consumidores brasileiros, estarmos comprando. E por ele ter toda a tecnologia e inovação, as principais, as mais recentes do mercado, ele ainda traz um ótimo custo-benefício. Então, comparando com outras marcas e modelos, eu percebo que os robôs da Liectrius têm um ótimo preço aqui no Brasil. Bom, essa é a minha dica para vocês então. Se vocês quiserem que eu grave outros vídeos sobre outros assuntos, escreva na descrição desse vídeo, me dê sugestões. Leandro, você poderia gravar um vídeo falando sobre isso, sobre aquilo. Eu particularmente sou apaixonado em tecnologia e inovação, então esse é meu hobby. Eu falando sobre isso, analisando essas coisas, eu me divirto muito, eu gosto, me dá muito prazer e por isso eu estou aqui. Mas é muito importante também você me retribuir isso com o seu like e principalmente se inscrever no nosso canal. Bom, é isso então e até o próximo vídeo do canal Quero Comprar.